Terceiro, aprendemos que Deus sempre está conosco nas situações difíceis. No meio da situação, quando pensamos que tudo já acabou, é aí que Deus aparece na vida. Sabe, é por isso que não devemos deixar o nosso foco, o foco interno, desviar por causa da nossa expectativa da vida. Sabe, nossa expectativa às vezes pode nos levar a julgar as coisas de modo prematuro. Sabe, sem discernimento do futuro e de um conhecimento preciso, tendemos a tomar decisões que mudam a vida, que podem alterar o propósito de Deus. Toda vez quando não temos um discernimento, precisamos orar por discernimento espiritual. Para discernir a estação, a Bíblia diz que precisamos discernir a vida, discernir o que acontece, entender por que as coisas acontecem. Saiu do que era confiável, do que era conhecido, e andou no desconhecido para chegar até Jesus. Esse é o único modo de seguir a Deus, é andando em territórios desconhecidos. Deus vai sempre pedir para fazer algo que você não parece seguro. É por isso que andamos por fé e não por vista. Você recebeu algo aqui hoje, então glorifique ao Senhor. Aprenderemos com as coisas que dão errado. Porque você vai à escola e aprende as matérias, então você depois faz os testes sobre essas matérias. Você já foi numa escola, não é? Tem umas pessoas muito tensas. E tem outras que... Por que isso? A mesma turma, o mesmo professor, o mesmo quadro para todo mundo. Por que um pode ficar calmo e o outro não? Se não prestar atenção, você vai pagar alguém. Fique atento aos detalhes da vida. Se houver uma falha, estude ela. Quando algo acontece, é preciso aprender com esse negócio para melhorar. Está entendendo? Veio a tempestade e eles falharam na prova. Lembra quem disse para irem para o outro lado? Foi Jesus. Não incluíram Jesus naquela conversa. Só pensavam na morte. Deixaram a circunstância externa impactar o avanço do foco que eles tinham. Ficaram presos. A adversidade sempre vai atacar o nosso foco na área que traz os resultados mais significativos em nossa vida. E é aí que somos atacados, na área que traz os resultados mais significativos, na área da sua vida que Deus quer dar um resultado, é ali que é você atacado. Terceiro, aprendemos que Deus sempre está conosco nas situações difíceis. No meio da situação, quando pensamos que tudo já acabou, é aí que Deus aparece na vida. Número 4, aprendemos que às vezes Deus aparece diferente de nossas expectativas. Quem é que já tentou ser o mestre de sua própria vida? Deus aqui, Deus é bem aqui, não, Deus vem pra cá, é bem aqui. Oh Deus, onde estás você? Preciso de ti aqui. Não é assim que oramos para manipularmos? Deus, por favor, mude meu marido. Ele diz, está bem, depois de mudar você primeiro. Pedimos a Deus para mudar as pessoas, mas nós não queremos mudança nenhuma.
Hã? Se a pessoa que você ora para mudar mudasse e você continuasse o mesmo, você ainda teria problema. É incrível o pensamento humano. Hã? Achamos que a vida vai ser melhor se mudarmos. Aí, mudamos para outro estado e a casa pega fogo. Você muda para o leste e fica todo ilhado. Eu vou para a Flórida e chega um grande furacão. Eu vou morar no meio do país, vem um tornado. Não importa onde for, você tem algo a enfrentar. Amém? Sabe, é por isso que não devemos deixar o nosso foco, o foco interno, desviar por causa da nossa expectativa da vida. Sabe, nossa expectativa às vezes pode nos levar a julgar as coisas de modo prematuro. O que os discípulos fizeram quando Jesus veio andando sobre as águas? Eles julgaram. Viram algo de longe, à distância, e viram lá do barco, de longe, eles olhando, o que é aquilo? O que é? O que é? E eles prejulgam, formaram uma grande opinião, uma opinião errada. Eu acho... O que você acha, Pedro? Hã? O que você acha, João? Eu acho que é um fantasma, você concorda? Sim, parece. Como se tivessem visto algum antes. Sabe, às vezes o que acontece? Prejulgamos as coisas por conta de nossa expectativa. Sabe, sem discernimento do futuro e de um conhecimento preciso, tendemos a tomar decisões que mudam a vida, que podem alterar o propósito de Deus. Toda vez quando não temos um discernimento, precisamos orar por discernimento espiritual. Para discernir a estação, a Bíblia diz que precisamos discernir a vida, discernir o que acontece, entender por que as coisas acontecem. E elas não acontecem contra você, mas para você. Tem como imaginar se José pensasse assim como a gente? Ele lá, sentado, tomando seu cafezinho, e olha para a família e fala: ixi, eu vou ser maior do que vocês. Você tinha ideia de que ele pode ser grande? Ele abriu a boca e falou com os irmãos: vocês vão me servir. E ele recebeu alguma coisa da parte de Deus. Mas ele começou a ver só o resultado final, mas não o processo. A gente sempre desmorona no meio do processo. Muitas vezes o processo pode mostrar que realmente temos Deus em nós, realmente focamos. A tempestade estava entre onde Jesus falou com eles e onde eles deveriam estar. É a vida. Coisas podem acontecer. Não é o que acontece, mas como você responde, é a sua resposta. A sua resposta está na sua resposta. Como você responde, responderam com medo porque não tinham discernimento. A informação que os discípulos tinham do que viram eram falsas evidências, até que Jesus as revelou. É por isso que precisamos. Deus, me traga a revelação, que sejam iluminados meus olhos do entendimento, para que eu possa saber e entender a esperança do meu chamado, para que eu tenha entendimento do que se trata. José teve o entendimento depois de entrar no poço, depois de ser vendido, depois da mentira daquela mulher de Potifar, depois de ser jogado em uma prisão. E quando ele chegou diante do faraó naquele dia, interpretou o sonho, ele teve entendimento. Então, quando seus irmãos chegaram arrependidos, a única coisa que ele disse foi: irmãos, não se incomodem com isso. Não aconteceu contra mim, mas a meu favor. O que estava intentado para o mal, Deus transformou para o meu bem. Veja, você não pode ter o reino até vencer os Golias da vida. Davi foi ungido rei, mas antes teve que enfrentar um gigante. Eu não sei. Não entendo que tipo de Bíblia você lê, mas eu leio essa aqui.
precisava de um gigante, precisou ser excluído da família, ele precisou de tudo isso. Às vezes você tem que olhar para a vida e dizer, quer saber, eu vou fazer a coisa funcionar. A Bíblia diz todas as coisas. O Jay, sabe, meu grande amigo, o irmão Jay, foi para a Universidade de Minnesota. E vocês lembram quando eu perguntei um dia para ele, foi na igreja velha, eu disse, Jay, o que a palavra todo quer dizer? Você é um homem estudado, você dá dinheiro para estudar. Você deve saber alguma coisa, quer dizer inteiro ou completo. É tudo. Porque não pode funcionar para o seu bem. Você nunca vai ter compaixão até passar por certas coisas. É por isso que as pessoas têm compaixão, porque passaram também por coisas e venceram. E elas têm compaixão pelos que passam pelo mesmo. Você não tem compaixão pelas pessoas que têm fome se você nunca passou fome. Você só vai desprezar. Vai dizer, por que não arruma emprego? Como vai arrumar se não há emprego? A América é o único lugar que você vê cartazes nos prédios dizendo precisa-se, precisa-se. Amém? Chamamos essa terra de quê? Oportunidade? Se continuarem confessando que é a terra da oportunidade, não se surpreenda quando vierem pessoas pela oportunidade. Alô? Confessamos isso, mas não queremos que as pessoas cheguem. Isso é incrível, não é? Bom, vamos agora para o versículo 27 de Mateus 14. O foco é muito importante. Mas Jesus, isso foi depois dele andar sobre as águas, foi depois que eles tiveram um discernimento errado, porque ele não era o que eles estavam esperando. Porque o normal a se fazer é ficar no barco. Você não anda na água. Você usa para atravessar, não os pés. Isso pirou a cabeça deles. Mas Jesus imediatamente falou com eles. Tenham bom ânimo. Não desmorone só porque você vê uma coisa normal diante dos seus olhos. Às vezes na igreja, sabe, até tem, mas queremos ver milagres. Você não quer? Você não quer ver milagres? Eu quero ver um morto ressuscitar. Não, você tem dificuldade de olhar para uma pessoa no caixão? Não é? Não quer ir ao velório com medo do morto pegar na sua perna ou sei lá? Você não quer nem tocar. Então por que você pede isso? Você diz que acredita em milagres. Se o cara disser, glória a Deus, garanto que toda a igreja ia ficar vazia. Porque não é uma coisa normal. É por isso que você tem que acreditar no desconhecido. Você não diz que é fantasma, ou superstição, ou isso, ou aquilo. Sempre que o verdadeiro chega, chamamos o real de falso. Não é verdade? Tem de bom ânimo, sou eu, não temam. Não temam. Não fiquem paralisados. Não fiquem aí parados e com medo. E Pedro nessa hora disse, Senhor, se és tu mesmo. Mas por que Pedro fez essa pergunta, hein? Ele não conhecia a voz do Senhor. Sua mente sofreu tanto com aquelas ondas que o seu foco ficou distorcido. As ondas e o vento estavam traumatizando ele. Porque o tempo todo, nas lutas, eles pensavam, nós vamos morrer, vamos morrer. Depois de um tempo só falando sobre morte. E aí quando a salvação finalmente chega, quando a segurança chega para te resgatar, você duvida. Falo muitas vezes com pessoas que estão em um relacionamento abusivo e elas saem de um relacionamento abusivo e entram em outro também, porque, sabe, namorar com ele é bacana demais. Eu queria te dar um soco. Elas estão acostumadas com esses abusos, xingamentos, maltratos, é por isso que estão acostumadas. E quando alguém chega que é legal, elas não sabem lidar.
Não deixe que as condições da vida te condicionem. Muita gente está presa e nunca vence os seus problemas, porque são condicionadas pelas condições da vida. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E aqui descobrimos que Pedro percebeu que era um desafio confiar no desconhecido sem ter um envolvimento, uma experiência com isso. Ele disse, ok, Deus, eu quero experimentar e eu tenho que fazer... Eu preciso fazer alguma coisa. Porque Jesus lhe disse, lendo adiante, Jesus lhe disse, vem. Mas agora, a quinta lição que aprendemos com foco é importante é que às vezes Deus nos chama para lugares que parecem ser inseguros. Sim. Meu tempo acabou? Posso ler uma última coisa aqui? Já estou parando, irmão. O Senhor disse, venha. Aqui diz que ele saiu do barco. Saiu do que era confiável, do que era conhecido. E andou no desconhecido para chegar até Jesus. Esse é o único modo de seguir a Deus, é andando em territórios desconhecidos. Deus vai sempre pedir para fazer algo que você não parece seguro. É por isso que andamos por fé e não por vista. Você recebeu algo aqui hoje, então glorifique ao Senhor.